Manaus, 1870, a capital da recém-criada província do Amazonas ainda não era uma cidade. Nas ruas estreitas, a maioria de chão batido, iluminadas com lampiões a querosene. As casas eram poucas ou quase todas cobertas de palha. Pontes de madeira ligavam os bairros de São Vicente, Matriz e Remédios. A sede do governo da província era um sobrado alugado, feito de taipa. Não havia esgoto. A água potável comprava-se à porta, nas carroças dos aguadeiros. Inaugurada 19 de março de 1871, às 11 horas da manhã, em solenidade presidida pelo presidente da província, José de Miranda da Silva Reis, a sala de leitura foi instalada no velho sobrado em que funcionava o Liceu, na Travessa da Imperatriz, com um acervo à época de 1.200 volumes, cuja província, nesta data, era presidida por Gustavo Adolfo Ramos Ferreira, intelectual extraordinário. A era de ouro da sala de leitura foi curta. Somente a partir de 1882, com a nomeação de José Lustosa da Cunha Paranaguá para presidente da província, o assunto voltaria a ocupar a atenção dos governantes. Esta foi a primeira notícia de ter sido criada a primeira biblioteca pública no Amazonas. Alguns poucos letrados dominavam as hostes partidárias e o governo. Os índios estavam sendo catolizados, mas falavam a língua geral. As escolas públicas rivalizavam com pequenas aulas particulares que, entretanto, também costumavam consumir recursos financeiros do poder público. Uma mesma figura proeminente reunia as funções de ouvidor geral, vigário geral, médico, professor e boticário, todos de grande importância para a vida do lugar. Mesmo assim, havia forte ideia de progresso na região, aquela de que nos fala o escritor Genesino Braga, em crônicas sempre perfeitas e apuradas. Os poucos recursos do orçamento da província não davam conta dos encargos com as necessidades da administração e da população, nem mesmo da capital. As condições de saúde pública eram precárias, cuja cidade crescia demasiadamente, ou sem orientação urbanística, o que viera a acontecer a partir do governo de Eduardo Ribeiro. A recente sala de leitura criada era um modelo que vinha sendo utilizado em vários lugares do mundo, considerados desenvolvidos, no plano europeu, do qual partiam influência para o país, notadamente no campo das relações comerciais, que começavam a fluir com vigor. Este segmento passa a receber a influência europeia, como era comum àquela época. A Biblioteca Pública do Amazonas, com essa denominação, foi inaugurada 25 de março de 1883. Era presidente da província José Lustosa da Cunha Paranaguá, data escolhida propositalmente para solenizar a homenagem à Constituição Política do Império e abertura do ano legislativo e funcionamento da Assembleia. Foi uma festa muito grande, tendo comparecido, além do presidente da província, as demais autoridades, o bispo Dom Antônio de Macedo, que neste tempo perlustrava a província em viagem pastoral e que pronunciou um vibrante discurso. Ainda participaram da inauguração o bibliotecário Lourenço Pessoa, Dr. Aprígio de Menezes, o padre José Henrique Félix da Cruz Dácia, o capitão Gregório de Moraes. A festa se prolongou além do ato de inauguração. O Teatro da Beneficente Portuguesa, no Largo da Uruguaiana,
abriu as portas em festejos especiais para a inauguração dessa importante instituição pública, apresentando o quadro da Virgem, do português Gomes de Amorim. O regulamento da biblioteca pública previa regras rigorosas para o seu funcionamento, especialmente em relação aos documentos originais, cuja consulta somente era facultada a pessoas de notório saber. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje apresentaremos para você a história da Biblioteca Pública do Amazonas. A história da biblioteca se inicia em 1870 com a criação, com a lei da criação, né, da até então sala de leitura. Ela foi implantada em 1871 numa sala do Liceu de Artes e Ofícios da época, e ela só veio para esse prédio em 1910, quando da inauguração desse prédio na administração do então governador da época, né, Bittencourt, Antônio Bittencourt. Desde então ela permanece nesse palácio, né? Em 45 nós tivemos um grande desastre aqui, um incêndio ocorrido numa madrugada de agosto. Todo o patrimônio foi perdido. A única coisa o único acervo que restou foram 60 livros que estavam expostos fora do prédio da biblioteca. Alguns deles ainda remanescentes ainda permanecem na biblioteca pública, como os 3 infólios do Debré, né? Em 92 nós tivemos uma grande reforma na administração do Gilberto Mestrinho, em que problemas estruturais foram corrigidos. E agora nós tivemos a última reforma, a última grande reforma, né? Na realidade, restauração, né, do prédio da biblioteca, em que nós pudemos dotar a biblioteca de toda a infraestrutura tecnológica e de acessibilidade necessária para a população amazonense. O hábito da leitura é fundamental. Ainda no período do Império, quando o Amazonas era província, houve uma iniciativa importante de organização de uma sala de leitura na então cidade de Manaus, em 1871. O deputado Ramos Ferreira apresentou um projeto para a criação de um espaço apropriado para o livro e a leitura. População diminuta, cidade acanhada, capital de uma província mais distante do norte do Império Brasileiro, muito poucas condições de qualidade de vida, uma pequena escola de liceu, uma vida urbana muito pacata, e esta sala de leitura foi organizada com 240 títulos, 240 livros. Este é o embrião de uma biblioteca pública que hoje tem 345 mil livros à disposição da população. No próximo bloco vamos conhecer mais sobre a história da biblioteca pública, sua arquitetura e as adaptações que ela recebeu. Voltamos já.